Minha paz vos dou, minha paz vos dou. Não como o mundo eu vou lá dou, minha paz vos dou. A fé vos dou, a fé vos dou. Não como o mundo eu vou lá dou, a fé vos dou, esperança vos dou, esperança vos dou. Não como o mundo eu vou lá dou, esperança vos dou, amor vos dou, amor vos dou. Não como o mundo eu vou-lo dou, amor vos dou. Não como o mundo eu vou-lo dou, amor vos dou. Seja o meu canto para sempre só pra te louvar. Seja tão somente eternamente pra te adorar. Seja o recado que tu tens hoje aqui pra dar, mas possa eu trazer na mente que tu és quem o dá. Seja minha vida o padrão daquilo que eu falar no procedimento, o exemplo aos fiéis levar, a pureza grande e também a fé
Diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Grande Deus, Consolador, Príncipe da paz, forte Deus, vencedor, sempre vive e sempre eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim, eu te exalto, eu te exalto, exalto a Cristo, meu Rei. Grande Deus, Consolador, Príncipe da paz, forte Deus, vencedor, sempre vive e sempre reinará. Eu te exalto,
te exalto. És tudo em minha vida, precioso és para mim. Eu te exalto, eu te exalto, exalto a Cristo, meu Rei. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Os confins da terra, proclamar tua palavra, anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei, eu te servirei pra sempre. Vou até os confins da terra, proclamar tua palavra, anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei, eu te servirei. Sempre te amarei, eu te servirei pra sempre.
Com a graça e com a paz de Cristo Jesus, eu saúdo mais uma vez a cada um de vocês que me ouvem, meus irmãos, irmãs, amigos de todas as partes. Eu quero iniciar aqui pedindo desculpa pelo ruído que às vezes vai aparecer na gravação, porque quando a gente tem que falar num estúdio improvisado, num estúdio em casa ou na igreja, a gente acaba absorvendo de fora esses ruídos de crianças brincando, de carros passando. E se a gente tivesse na igreja, talvez tivesse um problema de alguém, um estabelecimento na frente da igreja, ou um carro de som fazendo barulho, e não pararíamos o culto por isso. Pedimos ao Senhor que nos dê a capacidade de concentrar a nossa mente, a nossa atenção, para aproveitarmos este tempo, esse momento, para a edificação das nossas almas. Aí, uma moto passando forte. Então, nós vamos fazer isso. Vamos pedir que Deus nos ajude, nos abençoe, até que a gente tenha novamente condições de estar num ambiente propício para estarmos juntos, olhando nos olhos uns dos outros e tendo um momento de comunhão. Inclusive, meus irmãos, nós tivemos uma reunião esta semana com alguns líderes da igreja e pensando, planejando, desejando no nosso coração o retorno dos trabalhos presenciais. Pela quantidade de meses que estamos parados o ano passado e esse ano, acaba desmontando um pouco todo o projeto que havia montado para a igreja e nós queremos recomeçar, mesmo que seja com culto bem simples, com poucos instrumentos musicais, mas nós queremos recomeçar, dar oportunidade para as crianças estarem juntos na escola dominical, termos a oportunidade de olharmos nos olhos uns dos outros, de abençoarmos a vida uns dos outros. Então nós planejamos algumas mudanças, sempre nós temos feito alguma mudança para tentar acatar o desejo dos irmãos e a realidade que nós vivemos. Nós vamos começar uma nova experiência no próximo domingo, último domingo deste mês, na verdade, dia 29, vamos fazer de manhã, das 10 horas até as 11h15, teremos então esse nosso horário reservado para um culto ao Senhor e uma classe com crianças para nossa edificação. Paralelo a isso, nós vamos continuar tendo as aulas online. Aulas que o Ricardo e Pedro ministram, o tempo de encontro, isso vai continuar sendo oferecido. As devocionais diárias vão continuar sendo oferecidas, mas nós queremos passar por um momento paulatinamente retornando aos trabalhos, se Deus assim permitir, se as coisas caminharem como nós gostaríamos. Existem apreensões, verdade, existem problemas que são reais, que ainda estão acontecendo e talvez demore muito tempo para a pandemia terminar. Nós estamos adaptando como que a gente tem que ir num supermercado, a gente se adapta como que a gente vai numa repartição pública, como que a gente vai para o trabalho, como que a gente anda num ônibus, como que a gente anda no metrô, como que a gente compartilha um espaço com outras pessoas. Tomando todos os cuidados, nós vamos fazer a mesma coisa em relação à igreja, tá bom? O texto que eu trago para a nossa reflexão hoje está no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 ao versículo 11, que eu gostaria de ler aqui com vocês. Certo dia, de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. E todos os dias ele era levado para um dos portões do templo chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: "Eu não tenho nenhum dinheiro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande." Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. E no mesmo instante, os pés e os tornozelos deles ficaram firmes. Então ele deu um pulo e ficou de pé e começou a andar, e depois entrou no pátio do templo com eles, andando e pulando e agradecendo a Deus.
E toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus, e quando perceberam que era aquele mendigo que ficava sentado no portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João, e todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo chamada Alpendre de Salomão, ou Pórtico de Salomão, onde aqueles homens estavam. Até aqui. Pai, nós pedimos a bênção do Senhor, a clareza, a iluminação do Teu Santo Espírito, para fazer uma aplicação clara e simples às nossas vidas, à nossa vida espiritual, a esse momento que estamos, aos planos que nós temos, as coisas que achamos ser a prioridade na vida cristã, na vida como igreja, nos trabalhos que desejamos desenvolver, nas coisas que precisamos. Nós precisamos da orientação do Senhor. E pedimos que o Senhor nos fale através desta palavra. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. A minha esposa às vezes diz que enxerga nas minhas mensagens um espírito de samaritano. É como ela costuma falar, uma ênfase na mutualidade cristã. Às vezes que eu tenho dado muita ênfase sobre socorro ao aflito, ao necessitado, que eu dou muito destaque àqueles que caíram nas armadilhas, nas emboscadas deste mundo tenebroso, aqueles que foram lesados pelos ladrões da alegria. Palavras que nos impulsionam a cuidar melhor do próximo, começando pelos irmãos e estendendo àqueles que são de fora, que nos estimulam a reciprocidade, a mutualidade cristã, que nos leva a ajudar uns aos outros, a interceder uns pelos outros, a chorar e sorrir uns com os outros, a aconselhar uns aos outros, a orar uns pelos outros, a socorrer, a fortalecer, a trazer consolo, a trazer vida uns para os outros. Esse tipo de palavra. Então, pensando bem, eu reconheço que realmente tenho trabalhado nessa linha, mas não é intencional. Eu acho que é uma coisa espontânea, natural, porque talvez faça parte do meu jeito de ser, daquilo que eu sou, na essência. Mas eu acredito também que é Deus que coloca nos meus lábios as palavras que eu tenho que falar. Eu estudo, eu vejo, eu leio um texto, eu reflito, eu olho o momento, mas quem dirige as palavras, quem coloca e quem inspira é Deus. Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quiser. Isso é assim com todos, não é assim? O Senhor escolhe aquelas pessoas que vão cultivar a terra, fazendo uma comparação do Evangelho. Ele escolhe aqueles e capacita aqueles que vão lançar a semente. Ele é que escolhe quem é que vai ser os cara que vai capinar lá e cultivar a lavoura. E é Ele que escolhe e habilita aqueles que vão colher os frutos. Cada obreiro tem a sua especialidade, tem a sua área de atuação na qual ele se identifica melhor. Mas todos nós somos extremamente importantes. Temos funções diferentes, mas a lavoura de Deus precisa de muitas habilidades diferentes. A minha habilidade é uma, a sua é outra. E para que essa lavoura de Deus, que é a igreja do Senhor, possa funcionar bem, nós precisamos completar uns aos outros, com os dons, com as habilidades que a gente tem. Na verdade, eu quero ser bem franco com os irmãos. Eu vou ser falho, vou frustrar a expectativa de muita gente se os irmãos esperarem de mim muitas coisas. Eu tenho algumas coisas e você tem outras coisas que Deus te deu, habilidades que Deus te deu. Capacidades, dons, talentos. E nós precisamos unir estas coisas para trabalharmos juntos. Senão a igreja não vai para frente. Não vai. Não funciona se esperar só numa pessoa. Então nós temos que pensar juntos. Eu faço o que é minha característica. Mas pensando naquilo que a esposa falou, eu parei para ponderar sobre o outro lado da questão. Porque às vezes a gente tem uma característica minha, uma tendência minha, o meu jeito de ser, e eu acabo olhando para uma perspectiva, vendo as coisas de um jeito, uma maneira de fazer as coisas, uma prioridade.
mas existe o outro lado da moeda. Existe sempre uma outra perspectiva de ser olhada e de ser colocada em ação. Então, pensando nisso, eu busquei um texto que me pareceu ajudar bastante nesse esclarecimento de que muitas vezes a gente pensa no qual seria o trabalho mais importante da igreja, qual seria o trabalho mais importante de um cristão, e a gente olha uma perspectiva. Mas precisamos ver a outro lado do que as pessoas esperam e do que as pessoas precisam, do que nós desejamos dar e do que Deus deseja que nós demos. O que é que o Senhor deseja de fato que seja os nossos próximos atos? Qual é a estratégia adequada para a igreja? Qual é a estratégia adequada para a nossa vida? Qual é a maneira como nós devemos agir e nos portar? Nós precisamos entender o outro lado, a parte de Deus e a parte do que Ele quer, tanto para a vida dos outros como para as nossas vidas também. A igreja de fato precisa fazer essa parte do cuidado com os outros, de cuidar das pessoas, inclusive o assistencialismo. Nós temos falado muito sobre isso. Há muitas pessoas carentes do pão de cada dia ao nosso redor. Mas a tarefa primordial da igreja não é apenas oferecer o pão de cada dia, e sim oferecer o pão da vida que transforma a vida, que sacia corações e que muda as vidas por completo. Não o que as pessoas desejam, mas o que elas precisam. É para isso que o Senhor nos capacitou. E foi olhando para esse lado, para essa realidade, que eu enxerguei nesse texto e me lembrei de algo assim que é necessário mesmo e que eu desejo compartilhar com os irmãos. Aqui nós temos, nesta passagem, uma pessoa, um cidadão aqui, um personagem que é extremamente pobre, extremamente carente, e que ele representa muito bem muitos daqueles que nós desejamos e que nós devemos ajudar. Mas o seu exemplo também nos faz lembrar da verdadeira necessidade do necessitado. Nós achamos que a necessidade do necessitado é pão, agasalho, remédio, mas este texto vai nos ajudar a ver qual é a verdadeira necessidade do necessitado. Assim a gente não corre o risco de ficar olhando os projetos que nós temos e preso apenas a uma maneira de ver as coisas ou de fazer as coisas, mas também de ver aquilo que nós não percebemos e de fazer aquilo que não temos feito. Então, em primeiro lugar, neste texto, nós vemos que o corpo não é apenas o corpo que precisa de ajuda, a alma também precisa de ajuda. Não só o corpo, mas também a alma. A igreja, no passado, no primeiro século, ela nasceu num contexto em que havia uma propaganda espantosa dos prodígios, dos sinais que eram realizados por meio da liderança da igreja e também a notícia da comunhão, da admirável mutualidade e solidariedade que se observava no meio dos membros da igreja. De tal maneira que todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Essa inédita manifestação de poderes, de harmonia entre as pessoas, de reciprocidade, logo ganhou notoriedade dentro da cidade de Jerusalém e também em outros lugares, porque eles nunca haviam visto um fenômeno como esse dentro do judaísmo. Além disso, tornou-se notório para as pessoas, admirável para as pessoas, saber que os líderes dessa igreja, desse novo movimento que estava surgindo, os apóstolos, eles abandonaram tudo, deixaram tudo para seguir e servir ao Senhor, que é uma coisa bem diferente do que eles estavam acostumados a ver na liderança do judaísmo, que geralmente eram exploradores, comercializavam a fé das pessoas. Outra coisa que deixou o povo admirado foi ver que os novos convertidos, os que foram sendo salvos, eles passaram a contribuir generosamente para que não houvesse pessoas necessitadas, carentes e que não faltasse o pão de cada dia na mesa de ninguém. Por isso a palavra de Deus nos diz que dia a dia ia acrescentando aqueles que eram salvos e que a igreja contava com a simpatia de todos.
No entanto, nem todos se envolviam com a igreja porque eles tinham assim, um pé atrás, uma certa temeridade com a resistência da cultura romana, com a hostilidade do judaísmo. Então eles não se envolviam inteiramente, mas admiravam a igreja. Admiravam o que acontecia na igreja. E aqui nesse texto nós vemos um daqueles cidadãos que morava em Jerusalém e que ouvia falar destas coisas que estavam acontecendo nesse novo movimento e que era praticado pelos cristãos, que socorriam os necessitados, que ajudavam, que não deixava faltar nada na mesa e que usava os recursos. A igreja tinha muitos recursos administrados pelos apóstolos para poder socorrer os irmãos e não deixá-los passar necessidades. E esse cidadão que está aqui ouvindo a respeito das coisas que aconteciam na igreja, ele não era da igreja, mas ele desejava muito receber assistência da igreja. Ele era coxo de nascença, tinha os pés atrofiados, não tinha mobilidade, então ele não podia trabalhar no tipo de emprego que existia os trabalhos braçais daquela época, e só lhe restava mendigar o pão, todos os dias o pão de cada dia, sentado na entrada do templo de Jerusalém. Mas a doença que ele tinha era muito maior do que ele percebia. A doença dele estava na alma e ele não tinha dado conta disso. Esse homem rastejava no pó diante da casa que foi feita para levantar as pessoas até a presença de Deus. Ele ficava faminto às portas daquela casa magnífica e não se alimentava nem sequer das migalhas, das bênçãos, das pessoas que entravam ali e buscavam da parte do Senhor. Ele vivia sem esperança diante daquela casa, daquele templo que foi construído para dar esperança, para se tornar a casa de oração entre todos os povos. E agora que apareceu uma oportunidade real de uma mudança transformadora completa na sua vida com a chegada dos apóstolos, a única coisa que ele conseguia pensar é nos trocados que ele poderia ganhar. E assim que ele viu os apóstolos se aproximando, ele não perdeu a oportunidade de pleitear aquilo que ele mais desejava. Gente, como é triste ver pessoas que têm olhos que enxergam perfeitamente, mas não conseguem enxergar a realidade. Como é triste você ver pessoas que estão tão perto da casa de Deus, perto da porta da igreja, mas não desfrutam da realidade de fazer parte da igreja, de fazer parte da família de Deus. Como é triste ver pessoas que estão tão perto da casa de Deus e nunca se esforçam para entrar ali. Como é triste ver pessoas que são agraciadas com a oportunidade de fazer parte da família de Deus, mas não desfrutam disso nunca. Desprezam essas oportunidades. O que para mim é tão óbvio, o que é tão claro, notório, para você também, é obscurecido na mente daqueles que não entendem. Por isso é que Deus nos chamou, a mim e você, para ser luz desse mundo. Ele quer que a gente ilumine e mostre a verdade a esses corações que estão ainda jazem em trevas. Então vai, mostre a verdade, meu irmão, porque essa é a nossa missão principal. Então não é só o corpo que precisa de ajuda, é também a alma. Em segundo lugar, os nossos valores não são os recursos desse mundo que vai nos tornar, fazer com que a nossa vida seja melhor, mas os tesouros que vêm do céu. Não os nossos valores, mas os de Deus. Tem uma vida muito sofrida, sem esperança. Aquele homem padecia na porta da entrada do templo, onde tantas bênçãos eram dadas a tantas pessoas que ali iam, e ele não se alimentava nem das migalhas destas bênçãos, não podia entrar no templo como ele estava. Ele não conseguia alimentar a sua alma como todos que ali entravam. Assim como na parábola do samaritano, que falamos que gosto de falar, esse era um cidadão de Jerusalém que desvanecia à beira do caminho enquanto passavam tantos religiosos todos os dias entrando no templo, mas indiferentes. Pessoas que iam lá orar por si mesmos, pelos seus próprios interesses, mas que não tiravam tempo para interceder por aquele infeliz, trazer consolo, proporcionar-lhe esperança àquele irmão desconhecido que estava à porta do templo. E esses frequentadores do templo, eles se orgulhavam da imponência daquela porta onde aquele homem estava sentado, que era chamada ali de Porta Formosa ou Pórtico de Salomão. E ela era enorme. A
a arqueologia nos mostra, essa porta ela tinha 25 metros de um lado do portal até o outro e 20 metros de altura. Ela era tão pesada que precisava de 20 homens para poder abrir e fechar aqueles portões. E ele era revestido por fora com um bronze que tinha sido importado, bronze polido, que tinha sido importado de Corinto, que era uma época, um lugar onde produzia muito esse tipo de metal. Imagina o sol batendo nos adereços daquela porta, que coisa bonita, magnífica, esplendorosa, mas nada daquilo, todo aquele luxo, todo aquele valor, toda aquela imponência não podia fazer nada para melhorar a vida daquele homem que durante meses, durante anos esteve sentado àquela porta. Não se beneficiou de nada, porque ali os valores estavam distorcidos, tanto para os admiradores da ostentação, do luxo, do dinheiro que aquilo representava, como para aqueles que sacralizavam aquele lugar como sagrado na sua devoção, mas não olhavam para o principal, que estava ali ao seu redor. Deus, no entanto, não se faz representar pelas coisas que nós valorizamos, que nós exaltamos. Pelo contrário, como nos fala lá em 1 Coríntios capítulo 1, 27, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, aquelas que são desprezadas no mundo, aquelas que não têm valor, para reduzir a nada, a pó, aqueles que pensam que são alguma coisa, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Por isso é inútil para nós, na vida cristã, meus irmãos, se apegar a relíquias preciosas, lugares sagrados. Eu vou lá nos passos de Jesus que eu vou ser abençoado, eu vou trazer água do Rio Jordão, eu vou fazer essas coisas, amuletos de sorte, como se a vida da gente, o destino da gente dependesse disso. Isso é inútil. Aquele homem foi abençoado e foi restaurado não pela magnificência daquele portal, não foi pelo valor que havia naquelas pedras ali, não foi pela fama dos apóstolos, foi pelo precioso nome e poderoso nome do Senhor Jesus. Foi isso que salvou. Ele foi o verdadeiro portal pelo qual ele entrou e a sua vida foi transformada, totalmente mudada e tornada de grande valor. Então, não são os recursos deste mundo que tornam a nossa vida melhor, mas os tesouros que vêm do céu. Em terceiro lugar, não é aquilo que nós queremos receber que vai resolver a situação, mas tão somente aquilo que Deus quer nos dar. É isso que resolve os problemas que todos nós enfrentamos. Não é o que queremos, mas aquilo que Deus quer nos dar. Que grande oportunidade, pensou aquele homem, quando ele viu os apóstolos se aproximando e sabendo do dinheiro que tinha na igreja, das coisas que eles faziam. Ele pensou, agora eu vou criar coragem, vou estufar o peito e vou dizer, vocês, tem misericórdia de mim, me dá um trocado aí. E eles pararam, parece que deu certo. Eles pararam. Ninguém parava, ele pedia o tempo todo, ninguém parava, ninguém ligava para ele. Aqueles homens pararam e ele deve ter ficado entusiasmado, olhando onde que está a bolsa, de onde que está o dinheiro, agora eu vou ganhar o dinheiro que eu queria. E enquanto ele estava ali procurando, Pedro disse para ele, olha para mim, olha para nós. E ele orou, olhou e disse, agora eu vou receber, agora aquilo que eu queria eu vou receber. Mas deve ter sido frustrante ter ouvido o que eles ouviram naquele momento. Quando Pedro disse, eu não tenho dinheiro. Imagina o balde de água fria no ânimo, no entusiasmo. Se esses caras que os outros vendem propriedade, dá para eles administrar, está dizendo que não tem dinheiro, acabou a minha chance de receber. Se esses homens que dizem que faz o bem para todo mundo, dizem que não tem dinheiro, então não tem mais nada de bom para acontecer na minha vida, acabaram todas as minhas oportunidades. Mas quando os pequenos sonhos dele se frustraram, Deus concedeu para ele um benefício que era incomparavelmente maior do que tudo que ele sonhava, pensava, esperava e buscava. Foi então que Pedro completou a sua palavra e disse, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta daí e ande. Quantas vezes nós nos frustramos
Por que não recebemos aquilo que nós pedimos? Ah, eu estou pedindo tanto tempo e o Senhor não fez. Alguns até deixam de acreditar que a boa mão do Senhor tem estado com eles, andando ao seu lado. Deixam de acreditar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Mas a verdade é que nem sempre aquilo que nós almejamos está de acordo com as bênçãos que Deus decidiu nos dar. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não sabemos as bênçãos que Deus tem para nós. Nós queremos coisas, às vezes não recebemos, ficamos tristes, mas o que Ele tem para nós é muito melhor do que nós queremos. Não são as pequenas coisas, aquilo que nós queremos receber, que vai resolver os problemas da nossa vida, mas é aquilo que Deus deseja nos dar. Isso é que vai ajudar, é a única coisa que vai resolver os problemas, fazer a vida melhorar de verdade, é aquilo que Deus quer nos dar. E em último lugar, a missão que recebemos não é de dar assistência aos cativos e oprimidos para aliviar suas angústias. A missão que nós recebemos é libertar os cativos e oprimidos das suas angústias, para que eles se tornem como nós e por sua vez possam ajudar a outros. Não o que éramos, mas o que agora somos. A igreja, irmãos, nasceu como um instrumento de Deus para mudar as nossas vidas e para, através das nossas vidas, mudar a vida de muitas outras pessoas. Nós somos a continuidade do ministério de Jesus e estamos sendo preparados para alcançar aqueles que foram alcançados pelo Evangelho e capacitá-los a andar nos caminhos do Senhor, se tornarem aquilo que Deus planejou que eles fossem. É para isso que nós estamos aqui. Cuidar dos irmãos, promover assistência social em favor dos outros, dos necessitados, até daqueles que não fazem parte da vida cristã, é trabalho da igreja. É um trabalho que Deus colocou em nossas mãos, mas nós jamais seremos autorizados pelo Senhor de usar assistência social, de usar qualquer tipo de brinde, de usar qualquer tipo de benefício, doação, donativo, qualquer coisa, para atrair as pessoas para ouvir o Evangelho. Ah, eu vou dar uma cesta básica para ele escutar o que eu estou falando. Ah, eu vou dar um agasalho para ele ouvir o Evangelho. Ah, eu vou fazer isso para ele vir na igreja. O Senhor não nos autoriza a conquistar seguidores por meio de barganha, usando donativos para seduzir ouvintes à sua palavra. Não, de forma alguma. Todos os necessitados, pensa bem, nos dias de Jesus, todos os necessitados que cruzaram o caminho dele, para ninguém Jesus deu dinheiro. Nenhum deles saiu com aquilo que eles queriam, mas eles saíram com aquilo que eles precisavam. E Deus deu para eles, através de Cristo Jesus, muito mais, riqueza maior do que eles sonhavam. Eles deixaram de ser o que eles eram para se tornar o que Deus desejava que eles fossem. A primeira atitude daquele homem restaurado, quando Pedro curou ele, com Pedro e João o curou, foi deixar para trás aquela admiração à formosa porta de Salomão e aquele lugar magnífico. Ele deixou tudo para trás, deixou a vida para trás, entrou no templo, entrou no pátio, cantando, dançando, pulando, gritando, exaltando, louvando o nome do Senhor. Pela primeira vez ele estava entrando, ele só olhava as pessoas entrar, mas agora ele fazia parte, ele desfrutava da comunhão, ele estava junto com os apóstolos e ali ele queria glorificar a Deus e por ter recebido esse tão grandioso presente. Não era o que ele queria, mas era o que ele precisava. Não é o que nós queremos dar, mas é o que o Senhor deseja que nós demos. Não é apenas atender às necessidades daqueles que estão vulneráveis, mas é levar uma transformação genuína na vida deles, de maneira que eles não dependam mais do socorro o tempo todo. Que eles tenham o socorro do Senhor, que eles tenham uma vida transformada, que eles tenham a certeza da sua salvação e paz em seus corações. A nossa verdadeira necessidade nem sempre é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que Deus deseja nos ofertar. E o mesmo princípio vale para aqueles que nós desejamos ajudar, porque o maior benefício que nós podemos oferecer a alguém, a um aflito, a um oprimido, é conduzi-lo à presença do único que pode libertá-lo de vez dessa escravidão
e curá-los de verdade. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso chamado. Por isso, irmãos, aproveitem as oportunidades que surgir para você fazer o bem. Aproveite, mas principalmente para oferecer aquilo que as pessoas mais precisam na vida: salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê sabedoria para ter essa temperança, de não fechar os olhos nem o coração aos que precisam, mas não dar apenas aquilo que eles querem, mas aquilo que eles precisam. De fato, que é a salvação em Cristo Jesus. É proximidade com Deus, é vida transformada, regenerada. Que o Senhor nos dê estratégias para a nossa igreja, para trabalharmos em benefício uns dos outros e daqueles que serão alcançados. Mas lembrando sempre que o chamado principal que o Senhor nos deu é de ser luz neste mundo, é de ser sal nesta terra, é de dar um bom testemunho da nossa fé, é de levar outros corações a conhecerem e andarem nos caminhos do Senhor. Que Deus possa nos abençoar nessa nosso desejo de fazer a vontade do Senhor. Amém. Pai, nós te louvamos e agradecemos. Neste momento pedimos a tua bênção e a compreensão da tua palavra diante das limitações e da precariedade desse instrumento que fala ao coração dos ouvintes. Que o teu Santo Espírito possa completar a palavra de uma forma muito eficaz no coração deles e no meu, para que nós saibamos sempre o que é o querer do Senhor e não apenas satisfazer o nosso querer ou o querer dos outros. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ondas da
Vou olhar ao meu minuto e este canto escuto então. Não temas, sou contigo. Eu piloto até o fim. Não te voltes com perigo. Eis a mão do fim.